O grande mártir. São Jorge foi um soldado romano, nascido na Capadócia, Turquia, aproximadamente no ano 280. Nascido em uma família nobre e tradicional da cidade, e filho de pais cristãos que muito zelavam por sua educação, São Jorge fora instruído dentro dos costumes da sagrada religião cristã. Sendo Jorge ainda bem jovem, seu pai, um oficial do exército imperial, foi morto. Para melhor compreendermos a morte de Geronte, cujo nome significa homem velho, é preciso compreender o contexto dentro do qual a sociedade da época vivia. Já nesses tempos, Diocleciano, imperador de Roma e idólatra, vendo que tudo sucedia a seu favor, sua vida era próspera e seu povo venerava, decidiu fazer sacrifício a seus deuses, principalmente a Apolo. Certo dia, ao consultar a estátua de Apolo sobre certa coisa que desejava saber, disse que o ídolo respondeu: "Eis que lhe digo, os justos que caminham nessa terra lhe impedem de dizer a verdade e tendem a tornar suas palavras falsas. Eles lhe ofuscam a sabedoria e a glória." O ídolo enganou o imperador Diocleciano, que desejou saber quem eram aqueles de quem o ídolo falava. Quem seriam aqueles merecedores de receber tal título? Confuso, sem entender a mensagem de Apolo, o imperador foi consultar um de seus sacerdotes. Este lhe disse: "Esses, imperador, são os cristãos." Dito isso, não demorou muito, e Diocleciano moveu guerra e perseguição contra os cristãos, que já mantinham-se quietos devido às recordações de perseguições passadas. O imperador mandou perseguir todos os inocentes e justos. Os cárceres, antes construídos para confinar os criminosos, agora enchiam-se de santos. Enchiam-se daqueles que confessavam seu amor a Cristo Salvador, que confessavam seu amor a Deus. Porém, o tirano não se contentou em atormentar os cristãos com os métodos antigos, habituais. Ele criou novos e mais cruéis castigos, com os quais grande multidão de cristãos eram torturados. A partir de então, o movimento anticristão passou a expandir-se e conquistar o engajamento do povo. Dia após dia, de todas as partes, chegavam aos ouvidos do imperador diversas acusações falsas contra os cristãos. Os procuradores do Oriente diziam ao imperador que os cristãos eram tantos que desprezavam seus mandados e permitiam-se viver dentro de suas próprias leis. Diziam também que possuíam um grande exército. Cresce a cada dia mais o exército daqueles que se dizem justos, os cristãos. Se não forem impedidos agora, o que será feito do império e de nossos cultos? Não há alternativa senão a morte. Ouvindo Diocleciano tais afirmações, mandou chamar todos os governadores e procuradores do Oriente e de outras partes. Estando junto dos senadores, manifestou a aversão que tinha contra os cristãos e mandou que cada um expressasse sua opinião. Mesmo havendo alguns contrários à opinião do imperador, o tirano afirmou que não havia solução melhor, senão a dizimação do povo cristão. Aqueles que entre vós estimam minha amizade, coloquem todas as suas forças a fim de lançar fora de meu império a religião dos cristãos. Se o fizeres, eu vos favorecerei com todo o meu poder. Espalhou-se em todo o meio a perseguição contra os cristãos. Entre os primeiros cristãos presos na Capadócia estava Geronte, um líder no exército romano e pai de Jorge, que tinha 10 anos na época. Jorge e sua mãe assistiram ao julgamento de Geronte e lhe ouviram dizer ao governador: "Prefiro morrer pela minha fé em Cristo a negar-lhe, mesmo que tu me dê todos os castigos que prometeste." Jorge ouviu o governador pronunciar a sentença de morte ao seu pai, pois Geronte recusou-se a adorar os deuses romanos. Geronte foi arrastado até o local de execuções, entre centenas de idólatras que o assistiam. Jorge então viu o espírito de seu pai subir
e ser recebido pelos anjos na glória celeste. A mãe de Jorge, Policrônia, disse-lhe: Seu pai, meu filho, está perto do trono de Deus. Embora não possamos vê-lo, ele está perto de nós e nos protegerá de todo o mal. Que Deus nos torne dignos de confessar nossa fé e oferecer nossa vida como um sacrifício para Ele. Você não deve, meu filho, entristecer-se, pois nós nos encontraremos novamente no reino dos céus e viveremos infinitamente ao lado do trono de Deus. Anos se passaram e chegou a vez de Jorge professar a sua fé.